pede. Isso aí, Rádio Acesa FM, juntinho de você, 24 horas, agora 8 horas mais 1 minuto. CYU 225, canal 198, Rádio Acesa FM de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Começa agora a jornada esportiva com os campeões da bola. 5, 4, 3, 2, 1. Equipe Comando Esportivo. Equipe Comando Esportivo. Narração, comentários e reportagem. O repórter da nova geração está no ar. Mais uma jornada esportiva. Rádio Acesa. No oferecimento, Mercadinho Povo, qualidade e preço pra você. Também restaurante Mineirice. É pra você aproveitar e fazer a sua janta. Curtindo aí o giro esportivo, girando com as notícias do esporte na jornada esportiva com você. Ele é o seu companheiro. Oba, estamos aí. Alegra o nosso dia inteiro. Direto do bairro Açude para o mundo. Amigo Adriano Martins. Maravilha, estamos aí. É uma festa assim. Adriano Martins. Com você aqui, Jornada Esportiva. E divertir. Numa noite gostosa. Como é que tá ventando agora, rapaz? Tá chegando uma frente fria por aí, hein? Vai esfriar. A peteca vai endurecer na hora do pif-paf. Acesa FM, a paixão pelo esporte, com você em cada pelo esporte. Na Acesa FM, a humana vai voar. Jornada esportiva, você vai vibrar. Cada lance, cada gol, aqui você é o nosso campeão. Acesa FM, a rádio do esporte. Com você em cada momento forte. Sintonize, não perca. É show de bola. Acesa FM, onde a emoção rola. Jornada esportiva. Hoje, segunda-feira, 29 de julho, está no ar para você, Jornada Esportiva. Aí na história, hoje, dia 29 de julho, Em cada nascimento da Princesa Isabel, fundação do jornal Carioca o Globo. Em 79 morreu o teórico alemão Herbert Marcuse. jornada esportiva, só aqui na Acesa FM. É assim um canal para você. Hoje também a data da morte do humorista Carioca Mussum. Data de lançamento da nova versão do Microsoft Windows 10. Hoje é dia também de aniversário de cidade Concórdia, Santa Catarina, Cruz das Almas, Bahia, Jaraguá, Goiás, Lagunas, Santa Catarina, Nova Palma, Rio Grande do Sul, Macaé, Rio de Janeiro, Paranaguá, Paraná, Porto Ferreira, São Paulo. E passagem da tocha olímpica da cidade em Volta Redonda no dia 28 de julho de 2016. Quer dizer, foi ontem, né? Hoje, dia 29 de julho, estamos começando então o Jornada Esportiva. E teremos por aqui sempre os nossos amigos do esporte, sempre eles com a reportagem, comentário. Vamos dar uma boa noite para o nosso querido... O nosso querido, que você falou aí, fala de novo. Albônio Valério, Vista Alegre, boa noite, tudo bem, meu querido? Boa noite, meu amigo Adriano Martins do Radinho, bom dia, meu companheiro Heleno Santos, bom dia, ouvintes da Rádio Acesa 87,5 FM. Muita notícia aí, final de semana, rolou bastante coisa, né, Adriano, Heleno? Bastante coisa, Olimpíadas, teve aí jogos pelo Campeonato Brasileiro, a derrota
vexatória derrota do Volta Redonda pelo Confiança. Vamos falar aqui do Heleno Santos também. Vamos ter aí a companhia do Matheus Cislandi, também do Dr. Paulo, também vai falar com a gente aí do Volta Redonda. Bastante coisa. Vamos falar aí da vitória do Fluminense, derrota do Vasco, Flamengo, Botafogo, enfim. Vamos fazer um resumo aí de bastante coisa. Hoje nosso programa está recheado, meu amigo Adriano Martins. Muito bem, tá aí. Já também com a gente, olha ele. Ao repórter vasculhador, mas Matheus Cislandi. E nos comentários, o nosso querido Heleno Santos. Sabe tudo e mais algumas coisas a mais aí. Boa noite, Heleno, tudo bem com você? Boa noite, Adriano. Boa noite ao Bânio Valério, boa noite ao Matheus. Boa noite aí à estreia do nosso amigo Paulo Vieira também. Boa noite aos nossos ouvintes. Boa noite a todos. Olha, eu tenho aqui uma coisa para dizer. Eu estou impressionado com os matemáticos que estão dizendo aí que time tal tem tanto de porcentagem, e eu acho isso aí, o campeonato ainda é muito cedo para isso. Tá aí o destaque do Heleno Santos, daqui a pouquinho comentando esse e outros assuntos aqui. Temos também o Paulo, que vai estar participando com a gente também no programa, participando da nossa equipe, daqui a pouquinho com a gente também. São 8h07, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Você pode ouvir a gente através do aplicativo da Rádio Acesa FM, aí pelos Rádios Net. Você pesquisa aí pela rede, né, internacional de computador, você pode encontrar a gente aí, tá participando. E também a nossa live no Facebook, né? Já estamos no ar aí com a live também. E você pode fazer os seus comentários, suas perguntas, participando aqui do programa Jornada Esportiva. Muito boa noite, meus amigos. E aí, nós tivemos, de fato, né? Vasco da Gama perdendo no meio do atoleiro, fora de casa. Nós tivemos o Botafogo deixando de fazer pontos, aqueles pontinhos cruciais para continuar na liderança. Temos o Flamengo acordando com a volta dele, né? Daqui a pouquinho o nosso comentarista vai dizer também aqui, o Heleno Santos, sobre a volta dele. O cara faz a diferença mesmo no time. Não tem essa de goleador no Flamengo sem ter o nosso querido lá, o Arrascaeta, né? Fazendo realmente, colocando a galera na cara do gol. A volta dele, o Flamengo se transforma. Vamos falar também aqui do Volta Redonda, como já adiantou aqui o nosso querido Albânio Valério. Uma derrota super terrível, né, rapaz? Um time que tá na liderança não pode dar esses moles, né? Como deu aí o Volta Redonda ontem. Infelizmente, perdeu aí de goleada. Galera, acorda. Futebol é coisa séria. Tem que ficar atento. Liderança não se tem toda hora e todo dia, tá bom? E muito mais do esporte, falando pra você, também dando uma passagem aqui pela Olimpíada, né? A nossa seleção brasileira futebol feminino perdeu também. Daqui a pouquinho os nossos comentaristas, o Heleno Santos, o nosso comentarista também, o Paulo, vai estar aqui também falando com a gente e abordando todos esses assuntos, tá bom, meu amigo? Você está ligado com a gente aqui no nosso programa Jornada Esportiva. Por isso, estamos com você. Ele é o seu companheiro. Muito bem. Alegra o nosso dia inteiro. Por aqui, vamos juntos então até as 10 da noite falando de esporte. Vamos começar então ao Albânio Valério, que já vai estrinchar aqui as informações da noite, trazendo aqui pra gente no programa Jornada Esportiva. São 8h09. Vamos lá aproveitar, vamos dar uma boa noite aqui pro Paulo. Ô Paulo, muito boa noite pra você, tudo bem, meu amigo? Muito boa noite, amigo Adriano, boa noite a todos que participam da Jornada Esportiva, Albano Matheus, o meu companheiro Heleno Santos, e você que está ligado aí nessa audiência aí da Acesa 87,5 FM, que domina toda a nossa região aqui. Muito obrigado aí pelo convite. Estamos aqui para participar aí e tecer alguns comentários sobre o esporte que nós vivemos hoje na nossa região e nosso estado. Paulo Vieira, aproveitando que você entrou aqui dando seu boa noite, qual o seu destaque para nossa noite hoje aqui na Jornada Esportiva no mundo do futebol? Ou do esporte? No mundo do futebol, primeiro a gente analisa aí a derrota do Volta Redonda. Apesar de que o Volta Redonda ele não perdeu nada nessa rodada. Todos aqueles que estavam no seu calcanhar também foram derrotados. Ele continua ali no G4 aí
tem chance de se classificar para a próxima fase, classificam-se 8 clubes, e daqui para frente tem mais uma contratação que ocorreu hoje no dia de hoje, é um jogador que veio lá do Iraque, ninguém conhece, talvez jogador até desconhecido, mas vai reforçar mais o time da Cidade do Aço que precisa. A gente lamenta com o Volta Redonda, quando às vezes ele precisa manter o ritmo técnico e tático numa partida, o time deixa a desejar e perde dentro de casa, como perdeu na última rodada aqui, e também ontem que levou também essa goleada lá de 4-1. Então isso aí deixa o torcedor um pouco afastado. E a gente lamenta também a ausência de torcedor no Raulinho de Oliveira. Eu não sei o que está acontecendo. Volta Redonda nunca foi um clube que teve um desempenho assim, técnico que chegasse aonde ele está chegando. Mas o problema é que a torcida não está dando aquele apoio necessário para que a equipe possa ter aí um desfecho final, e vamos torcer para essa final aí do quadrangular que vai ocorrer aí, que o Volta Redonda também não aconteça igual aconteceu na última participação, quando ele ficou fora aí por causa de saldo de gols. Muito bem, Paulo Vieira aqui com a gente, comentando, aproveitando o seu ensejo aí, falando do Voltaço. Você acha que o Voltaço pode aproveitar essas oportunidades ou desperdiçar essas oportunidades de se manter e com pontuação e saldo de gols ali na liderança, como perdeu ontem para o Confiança, que estava ali no grupo do abismo? Não, o Volta Redonda, como eu já destaquei aqui, ele ontem, apesar da derrota de 4-1, Confiança, ele também foi privilegiado, porque as outras equipes que estavam no calcanhar dele também não obtiveram o êxito nas vitórias. E ele continua ali entre o G4. E como são 8 equipes que vão se classificar, faltam 4 rodadas apenas para o encerramento desse torneio. Para ir, então, para o desfecho final, que são 8 clubes divididos em 4, né? 2 chaves de 4 clubes. Eu acredito que o mais importante que nós estamos vivendo no momento, o Volta Redonda com essas vitórias, com essas classificações, com esse saldo de gol, agora no momento é tudo uma questão preliminar. O importante é que o Volta Redonda, quando chegar na classificação, ele deve manter esse ritmo e manter também essa condição dele não chegar na hora de ele vencer e morrer na praia. Aí o torcedor fica aborrecido, porque não é o Volta Redonda não consegue, né? Já está disputando aí vários anos subir para a Série B, e chega no final, na hora que precisa mesmo da vitória, na hora que ele precisa de vencer, aí o Volta Redonda empata, perde jogo dentro de casa e depois fica classificado. O torcedor fica chateado e se afasta. Esse é um dos motivos que o torcedor perde a credibilidade de acompanhar o clube nesses momentos que ele precisa da presença do torcedor. Ô Paulo. Ô, Léo, pode falar. Boa noite. Boa noite, Helena. Seja bem-vindo aqui à nossa equipe. Muito obrigado. E espero você aqui por muito tempo aqui junto conosco, que você bem merece e sabe muito. Olha, é bondade sua. Mas é verdade. Olha, deixa eu só dizer uma coisa para você. O meu pensamento sobre o Volta Redonda, a torcida já está desconfiada, porque vem de anos aí que o Volta Redonda vem fazendo uma campanha, quando chega no final, às vezes perde em casa, às vezes perde fora, aí jogos para times pequenos, vamos dizer assim, da classificação. Agora, o importante desse campeonato não é só o Volta Redonda vencer, é vencer e procurar ser um dos primeiros, porque os primeiros colocados terão o direito do jogo em casa, a final em casa. E isso aí é importante, vai decidir em casa. Né? E é um jogo lá, outro cá. Então são 8 times que têm necessidade do Volta Redonda procurar pelo menos um ponto fora. Porque se ele tirar lá, vamos supor, em 6º lugar ou 7º lugar, é difícil, porque vai decidir na casa do adversário essa outra semifinal aí. Então é importante ele tirar o máximo possível desse campeonato. Agora, essas derrotas aí dá uma balada no time. Outra coisa, chegando os jogadores quase no final de um campeonato, aí todo mundo jogou aqui, jogou ali, não sei o quê. O cara tem 31 anos,
Será que ele vai encaixar bem ali agora? Será que ele vai resolver o problema do Volta Redonda? Outra coisa, a torcida, você sabe que a torcida não é boba. A torcida, se o time está bem, se vem bem na classificação, está correspondendo, a torcida corresponde também. Agora, a torcida se afastou do estádio desde o momento que o Volta Redonda começou a cair e não ter uma sequência, né, na classificação. Ele sobe e desce, já caiu mais ainda. Então, isso aí atrapalha o torcedor, porque o torcedor, ele não é bobo. Depois, tem muitas coisas fora aqui do estádio, que é Olimpíadas e outras coisas mais. Aí o cara diz, eu vou lá com aquele frio, a essa hora da noite, 19 horas num domingo, não vai. Agora, se o time está bem, o cara vai lá 9 horas, 11 horas, 10 horas da manhã, a hora que for, tá? Eu penso assim, e acontece não só com Volta Redonda, acontece com todas as equipes assim. Se o time está bem, a torcida vai, acredita. Agora, se está mal, a torcida não vai. Eu concordo com você, Heleno. E o detalhe é o seguinte, tem que saber qual é a chave que o Volta Redonda vai ficar, né? Porque vão ser 8 clubes, que vão obter o maior número de pontos nessa fase agora que está faltando 4 rodadas. E o Volta Redonda, ele tem chance, né? Lógico, eu já falei aqui que ele tem chance de ir para a próxima fase. Agora vai depender dos sorteios, de qual clube que ele vai enfrentar fora, se ele pegar um Atlético fora aí. A coisa vai ficar difícil. Tem outros clubes fortes. Domingo agora já começa a decisão, porque o Tombense, eu conheço bem, inclusive tem alguns jogadores lá, meus amigos também, vem disputar uma final, porque o Tombense está ali na beiradinha, está em 9º colocado ali, entendeu? Está querendo subir para entrar no meio do bolo dos 8, né? Então, esse jogo do Volta Redonda agora, contra o Tombense, se não me engano se é sábado, se é domingo, acho que é sábado, né? Ele vem mesmo para pegar. Então, o Volta Redonda tem que aproveitar o desespero também do Tombense e fazer um bom resultado. Não pode nem sequer empatar. Apesar que eu sei... Sábado. Sábado. Eu sei que o Volta Redonda... Eu pensei no sábado, mas não tinha certeza. Eu acho que o Volta Redonda tem que fazer pontos para poder pegar as primeiras colocações, que vai ser o primeiro contra o 8º, o segundo contra o 6º, e assim vai, e aí você não sabe quem vai cair ali. Para ser campeão, não tem que escolher adversário, não. Não tem que escolher, não. Tem que partir para cima, porque de qualquer maneira vai pegar um Botafogo, que está lá em primeiro lugar, ou o primeiro colocado lá. O que interessa é ficar os 4 para finais, porque esses 4 já estão classificados para a Série B. Não interessa do Volta Redonda ser campeão, interessa dele entrar para a Série B. E o detalhe também, Heleno, concluindo também o que você acabou de frisar aí, é o seguinte, o Volta Redonda precisa melhorar muito. Vamos falar agora dentro de campo, que a gente analisa. Ontem eu não assisti o jogo do Volta Redonda, porque eu estava vendo o meu Vasco perder ontem. Infelizmente, o Vasco ontem não conseguiu sair daquele lamaçal, aquele chiqueiro, que estava o campo lá onde o Vasco jogou com o Grêmio, e acabou perdendo, mas eu não vi o jogo do Volta Redonda, um dos jogos que eu poderia ter assistido, mas eu não assisti por causa desse fato. E apesar de que o Volta Redonda, nessa oportunidade, ele já está classificado. Isso aí, diga-se de passagem, que não está mais naquele perigo. E isso para a próxima fase, né? Então essa fase agora é só o treinamento, melhorar aí os entendimentos dentro de campo, a parte técnica. Eu noto também que o Volta Redonda, ele faz um gol, ele recua, ele perde chance de melhorar o placar, é muitos passos errados. O jogador parece que depois que ele fica dentro de determinado tempo dentro de campo, onde está uma superioridade, ele já teve jogo aqui que ele estava ganhando de 2-0 e perdeu de 3-2, houve aquele jogo do empate aí, que ele virou em cima dele. Já teve gol. Então muita coisa tem que melhorar. O técnico é muito bom, ali a gente sabe que ele é uma pessoa que está acompanhando o Volta Redonda, ele já fez acho que 6 jogos pelo Volta Redonda, e tem melhorado muito, mas o time precisa ter confiança. Eu não vou falar que precisa consultar um psicólogo para conversar antes, não, mas o time, ele não está tendo aquela personalidade que um time tem que ter dentro de campo quando está vencendo. Senão eu não sei que ele deve ter relaxado um pouco, porque conseguiu as vitórias logo no início e conseguiu uma boa pontuação, então ele se acomodou um pouco. Na próxima fase é que nós vamos ver
o que será capaz o time do Volta Redonda chegar. Que ele não venha decepcionar os torcedores e a gente também que acompanha aí, que torce para ele entrar numa Série B, que também é outro fio desencapado, né, Heleno? É isso aí, eu também acho que, você disse aí que não precisa de ter um psicólogo, mas eu acho que um treinador que leva 3 cartões amarelos precisa também pensar um pouquinho, que precisa dele ali, é um bom treinador, o Rogério, gente boa. Eu acho que tem que pensar também, porque os que estão dentro do campo são comandado, ele é que comanda. Então a gente está cansado de ver que tem jogadores jogadores até de times grandes que não gostam muito de estar chamando a atenção toda hora, porque tira o foco do jogo, né? Mas eu acho que o Volta Redonda tem que, cada jogo tem que ser uma decisão. Mesmo classificado, tem que ter uma decisão, porque ele pode se classificar entre os 8 e aquilo que eu disse, pode chegar nas quartas de finais aí e ele ficar fora aí e continuar na Série C. É isso aí que eu não quero. Isso aí que eu não quero. E nós vamos torcer para que isso não aconteça, Pô, né, Léo? Nós torcemos por Volta Redonda, né, cara? Torcemos por Volta Redonda sempre, né? Com tudo, vamos para cima do Tombense, apesar que meus amigos vão vir aí. Eu vou falar, calma, vamos devagar com Volta Redonda aí. Eles não vão dizer, nós queremos ganhar. É verdade. Isso aí. Mas vai ser um bom jogo. E o detalhe também, Heleno, deixando de dar um destaque, porque essa diretoria precisa trabalhar mais em cima da divulgação, propagar mais o time do Volta Redonda, para que os torcedores, apesar de que tem essa CBF, esses jogos que estão sendo marcados aí, tem prejudicado muito o Volta Redonda. No domingo passado foi a mesma coisa, eles marcam os jogos, às vezes para 4 horas, 16 horas, quando tinha também a abertura de outros jogos importantes também do Campeonato Brasileiro. Aí marca para 8 da noite. O camarada trabalha, a maioria dos torcedores do Volta Redonda, boa parte, são empregados da CSN, trabalham no comércio, a turma que a gente já conhece aqui, que prestigia. Tem estudantes também que gostam do Volta Redonda, e marcar um jogo para domingo, 8 horas da noite, aí ninguém aguenta, aí torcedor não vai. Esse no sábado agora vai ser realizado no Raulinho de Oliveira às 17 horas. Então... Paulo, sabe o que acontece? A gente sente falta daquela torcida que ficava ali à direita das cabines, dos comerciantes ali, né? Qualquer jogo do Volta Redonda estava lá, a turma lá. Agora, esse campeonato, todos os campeonatos, eu estive conversando com o Heraldo Leite, né, da Rádio Tupi, na reunião que tivemos no Raulino, e ele falou a verdade. Ele disse, nós não mandamos nada, quem manda é a CBF, quem manda é a TV. A TV é que escolhe o horário que é melhor. Botaram o jogo sábado aí 21h30. Por quê? Por causa das Olimpíadas. É verdade. Então, às vezes o torcedor acha que o Volta Redonda é o culpado. Não é o Volta Redonda que manda. O estádio não é do Volta Redonda, o jogo não é do Volta Redonda, porque a CBF é que manda, né? O Volta Redonda está lá cumprindo o papel dele, né? Participando do campeonato, mas quem manda é os outros. Agora, né? Paulo... Mas, Heleno, Oi. Vou te cortar para não perder meu raciocínio. Eles têm que entender que Volta Redonda é uma cidade de trabalhador, de metalúrgico. E lá na CBF, na federação, eu não sei quem é o representante do Volta Redonda na federação e na CBF. Eu já fui representante do Volta Redonda na federação, na CBF. Então você tem que estar sempre aliado a um presidente de um clube grande para te ajudar lá dentro. Como eu sempre tive, quando eu era representante do Volta Redonda na federação e na CBF, eu tinha meu amigo Eurico Miranda, a quem o Volta Redonda deve muito a ele através da minha pessoa, que ele ajudou muito o Volta Redonda. Porque tem uma virada de mesa, que a gente fala marcação de horário, isso aí depende lá. O Flávio Horta é um advogado, um cara inteligente, um cara que tem um conhecimento muito grande hoje dentro do esporte, já foi jogador de futebol há muito tempo. Então tem que apertar lá na CBF, pô. Não pode chegar lá e ficar de braço cruzado e abaixar a cabeça e concordar com tudo. Tem que brigar, pô. Se tiver de bater na mesa, ela tem que bater, porque os direitos são iguais, pô. Você reparou que nesses jogos do Volta Redonda, a própria transmissão que a gente vê aí pelo o nosso futebol, eles tratam o Volta Redonda com total desprezo, o Volta Redonda, nas transmissões. Você não sei, alguém que já assistiu a transmissão, quando o Volta Redonda está jogando contra qualquer clube, o Volta Redonda é o patinho feio da transmissão. Eles não têm interesse do Volta Redonda ganhar, não vibram com a vitória do Volta Redonda, faz descaso, entendeu? E tem que ter, eu não sei, eu acho que falta
um público releixo ainda no Volta Redonda, relações públicas, para o cara chegar lá, ir na cabine, como a gente fazia antes, dar eu acredito até que eles não vêm à Volta Redonda, fazem isso aí no geladão, mas tem que chamar o cara, ligar pro telefone, vem a Volta Redonda aqui, pô, conhecer a cidade, aí um jantar, um almoço aí pro pessoal da imprensa, tem repórter que fica aqui, tem que tratar bem os caras também, entendeu? Também tem uma preferência, uma ajuda ao Volta Redonda, isso não é feito pelo Volta Redonda. E a gente nota, eu fico até chateado quando eu estou assistindo jogos pela TV, o pouco caso que esses narradores lá no São Paulo, de Recife, eu não sei de onde aparecem esses narradores esportivos, faz um total desfeito nos jogos do Volta Redonda com relação ao time da Cidade do Aço. Eu acho isso aí também é um trabalho que tem que ser feito pela diretoria, eles têm que abrir os olhos, correr atrás e ver o que está pegando. Porque desanima até para quem está vendo o jogo, fica desanimado. Mas não é só o Volta Redonda, não. Nessa reunião que nós tivemos aí no Raulino com a federação, ele disse, o Heraldo, que era o presidente, agora mudou, né? Agora é uma mulher, que eles estão brigando, a federação está brigando contra a CBF, está uma briga danada, porque a CBF quer tirar tudo da imprensa, inclusive até os repórteres de dentro do campo. Agora, você imagina com o clube, que eles dizem que estão pagando para o clube, tem uma cota para o clube, que o clube tem que fazer o que eles querem. Aí vende para a TV. Aí a TV diz assim, tal hora que eu só tenho esse horário, e vai aquele horário. Quer dizer, o clube fica aí, como já ouvi algumas pessoas do Volta Redonda falar, que o que eles recebem, às vezes é para uma viagem, para 2 dias e recebe 1 dia só de renda, né, para poder pagar as despesas lá, para 1 dia ficando 2 dias no mesmo lugar. Aí é difícil para o clube também, né? Tem essa despesa grande, isso tudo parte da CBF, que esse presidente que está lá é o Caboclo, né? Acho que é Caboclo o nome dele. Meu Deus do céu, isso aí é o pior presidente que a CBF teve até hoje. Eu acho que a doença do futebol brasileiro é isso aí. Se não abrir o olho, vamos ficar fora até das finais da Copa do Mundo aí, a classificação vem agora aí, né? Temos que ter muito cuidado, porque Colômbia, esses times aí que nós batíamos de 4, de 5, vai dar muito dor de cabeça para o Brasil. É verdade. Muito bem, Paulo e Heleno, estamos aqui no Jornada Esportiva. Eu queria fazer 2 colocações em relação ao que você falou, Paulo. Em relação, eu acho que assim, o Voltaço não se sente muita vontade em fazer qualquer tipo de reclamação devido à cota que recebe nesse pacote que é comprado pela TV. E é uma TV também que não é de primeira, uma TV, vamos dizer assim, uma TV terceirizada. Um streaming. Então, assim, o Voltaço não se sente à vontade de reclamar. Haja visto que, para ele, jogando à meia-noite, 1 hora da manhã, 4 horas da tarde, 3 horas, não tem uma torcida também de peso que possa fazer essa pressão, vamos dizer assim, essa expressão para sentar à mesa e reclamar e reivindicar um horário adequado para o trabalhador. Já visto ontem que eu fiquei estarrecido, Paulo, porque eu não vi nenhuma rádio daqui da região transmitindo Volta Redonda. Eu tive que ouvir rádio de fora para me saber o que estava acontecendo no campo com o Volta Redonda. Tem que haver também essa acessibilidade do meio do clube com a imprensa, que realmente está um pouco dificultosa. Mas é o segundo ponto que eu ia colocar. Mas só voltando ao primeiro, dizendo o seguinte, que eu acho que o Volta Redonda não se sente muita vontade em sentar na mesa e exigir, porque a TV chegou, pagou, agradou, aquela cota agradou, tá tudo certo, que é a TV que manda e faz o que ela bem quer. Até porque, para a TV, o que interessa é quem está em casa, não é quem está no estádio, né? Ela não ganha nada com quem vai ao estádio, ela ganha com quem está comprando o pacote de assinatura em casa para assistir o jogo. Então, vai levando essa água meia mole, meia quente, meia fria, meia quente, assim, podendo expressar para que possa levar nesse banho-maria. Eu acredito que seja um pouco disso, e a questão do Volta Redonda não ter uma torcida expressiva. Ontem eu estava ouvindo até a transmissão e o narrador falou, olha, temos aqui a torcida do clube local, mas não temos ninguém representando Volta Redonda na arquibancada. Ou seja, será que o clube não consegue carregar alguém, meia dúzia de pessoas, para ir lá levantar uma bandeira e representar o clube na arquibancada? Você tem razão, André, mas o detalhe é o seguinte, como eu acabei de dizer ainda há pouco,
O Volta Redonda, ele já foi um Volta Redonda onde tinha os torcedores, lotavam o Raulinho de Oliveira aí, qualquer partida. Tinha a charanga do Fábio Fubá, tem lá hoje a Boscotaço, tinha o pessoal da Vila, mas aqueles que estavam na frente dessa torcida, com exceção do Fubá que está vivo entre nós, aí muitos já partiram dessa, entendeu? E fica só aqueles torcedores, né, que vão por obrigação, porque gostam de ver o futebol, mas não tem aquela, veste a camisa do Volta Redonda, mas não é aquele torcedor, é aquele torcedor que se jogar Volta Redonda e Vasco, ele torce pro Vasco. Se torcer Flamengo, Volta Redonda, enche de flamenguista e não tem torcedor. A bem da verdade, nós não temos aqui no interior, né, todo o interior, eles não têm, o clube nenhum consegue fazer torcida. Não, enquanto existe Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, os clubes do interior, América, que você viu, o América agora foi desclassificado também, para A2 ele não passou. Você vê, o próprio Barra Mansa que iniciou aí um trabalho excelente para participar aí do Campeonato Carioca, que ele disputou aí também a ascensão, e teve uma torcida que você encheu os olhos dos torcedores da região aqui pela pujança que teve esse torcedor. E não é só isso, tem os clubes de fora também, a Cabo Friense, eu conheci a Cabo Friense, rapaz, o Volta Redonda ia jogar lá contra o Cabo Friense, lá em Cabo Frio, você precisava ver como é que ficava o estádio. O Cabo Friense morreu, acabou. Até o Bangu. Eu fiz jogos lá, cara, parecia jogo de time grande, cara, que eu lotava, né? Eu lotava. Verdade. Agora você veja que o friburguense levou um WO porque não conseguiu inscrever os jogadores a quantidade de jogadores para disputar aí a Série A3, né? Que a A2, sei lá, a A2 é que sobe para 1, né? Essas, para mim, é primeira, segunda, terceira divisão é mais fácil, né? Negócio de A1, agora A2, tô disputando A3. C2 aí. Isso aí. Não conseguiu, ganhou o WO. Você vê como é que pode Friburguense ter um campo maravilhoso, um estádio maravilhoso, aproveita as lojas que tem ali, tudo, tem um rendimento, e você imagina o Volta Redonda que não tem nem estádio, que o estádio não é do Volta Redonda, né? E aí, imagina tudo isso. Mas o detalhe é o seguinte, a situação financeira é que afasta essas competições dos clubes do interior. É muito difícil manter um clube. Por exemplo, o Volta Redonda, ele sobrevive, porque o Volta Redonda tem uns patrocinadores aí que ajudam o clube, a CSN já ajudou, e tem outros clubes, a Transporte Excelso também, que o Rogério também já foi presidente do Volta Redonda, senão fez uma boa administração. E tem outras empresas também que ajudam o Volta Redonda. E ele troca, mas ele tem outra vantagem. Ele ganha em cima de troca de jogador, de troca de camisa. Aquele Vitor Carvalho, que estava jogando aí, o Ítalo Carvalho, que estava no Volta Redonda. Foi para a Coreia? Ele estava artilheiro com 9 gols, ele foi embora lá para a China. Coreia? Foi para a China. E o Volta Redonda ele levou um faz-me-rir nisso aí. Então é que ajuda o Volta Redonda a sobreviver. A folha de pagamento do Volta Redonda hoje, ela deve chegar aí em torno, aí, eu acredito, quase 100 mil reais, acredito, que deve chegar por aí. E é um dos clubes pequenos que tem uma folha de pagamento que não é pequena, pelo clube que é e pelo que ele disputa. Porque o Volta Redonda terminou a Série B, a Série C, ele vai ficar agora aguardando somente o campeonato estadual que começa em janeiro. Então vai ficar esses 3, 4 meses aí ansioso. E os jogadores muitos vão embora, porque o detalhe também, o Volta Redonda não segura ninguém. Ele troca de clube, ele faz um plantel, poxa, invejável. Aquele plantel vai, acaba, os torcedores do campo, o detalhe é o seguinte, o torcedor vai a campo para ver jogador de futebol. Ele não vai lá ver peladeiro, ele não vai lá para ver refugo jogar. E se o cara não for bom de bola, se for daqueles caras que não resolve o problema, o torcedor, ele contesta, ele tem o direito de contestar. E não adianta, porque clube grande aí que paga aí fortuna a vários jogadores não consegue sair do G4 lá da Série B. E o Volta Redonda não consegue manter os bons jogadores. Você vê, o Ítalo Carvalho não era para ter ido embora, pô, mas aí o cara chegou lá, diz um dos dirigentes do Volta Redonda que ele vai ganhar 10 vezes mais do que ele ganhava aqui. Se ele ganhava 10 mil por mês aqui, ele vai ganhar 100 mil lá por mês. Ele foi emprestado, então, como é que né? esse jogador vai ficar Paulo, aqui? Ele foi emprestado, né? Não foi vendido, ele foi emprestado. Pois é, mas ele vai... Então, eu não estou É. falando que ele... Eu estou falando que ele saiu do plantel Eu sei. e deixou.
e deixou o clube na fase que o clube precisava dele. Entendeu? Mas ele foi ganhar lá, o Volta Redonda deve ter levado uma grana aí nesse empréstimo dele, que não vai ser, isso aí não tem a menor dúvida, é que ajuda, essas transações é que ajuda a manter a folha de pagamento do Volta Redonda, fora os patrocínios que o Volta Redonda tem. Então é que eu falo para você, eu conheci o Serrano, Friburguense, Cabo Friense, o Olaria, porque o Olaria tem uma sede espetacular, mas ele não consegue fazer um time para disputar o América lá, que o Romário entrou agora para ser presidente, tentou, falou que ia fazer um grande clube, até ele estava inscrito como jogador, mas não jogou, e o América foi desclassificado aí dessa fase de subir para o Campeonato Carioca. Então é muito difícil, a gente critica também, fala que o time não está bem em campo nem nada, mas atrás disso aí tem muito, como dizer assim, muita dificuldade que os dirigentes encontram também para manter um plantel em campo. Não é qualquer um. Você vê, o Vasco está contratando jogador até hoje, o Fluminense também agora aí resolveu contratar, então fica essa roda gigante aí, dispensa, manda embora, contrata, não tem mais, ninguém sabe mais escalação de clube nenhum. O cara não sabe a escalação hoje, você pegar a do Flamengo mais ou menos, porque tem um plantel ali que ele substitui, mas eu nunca vi o time do Flamengo começar com 11 e terminar com aqueles 11. Ele começa com 11 e termina com 18, com 18 não é, mas com 16, que todos os jogadores é substituído, não tem mais aquele clube que você entrava em campo e disputava o 11 durante os 90 minutos. Hoje não tem mais. E o Volta Redonda não fica atrás disso aí, porque também não tem um plantel e não tem banco à altura para chegar e decidir. E perde, às vezes, partidas aí, bisões que ele podia ganhar, está empatado e ainda toma gol. Aí na etapa final, naqueles minutos que o juiz acrescenta, não acresce, ele toma gol. Muito Mas bem. É isso aí. Mas eu acredito que vai melhorar, Heleno. Tá Tudo certo, bem. Paulo. Agora Obrigado. são 8h37. A gente vai continuar com o Volta Redonda, porque o Volta Redonda tem muito a render. Ontem o técnico falou, após o jogo, falou algumas questões, observando seus jogadores e mandou recado. Quem não tiver afim, que pega o boné e vai embora. Daqui a pouquinho nós vamos repercutir a fala do técnico e vamos repercutir também essa questão financeira que o Volta Redonda, como já disse, é dependente financeiro e qualquer coisa que caia para agradar, para favorecer, ele não vai reclamar de nada. Então, segue essa assina do que está entrando, está ajudando, ótimo, então não vamos reclamar e não vamos mudar na questão. Daqui a pouquinho, Paulo, a gente volta com você repercutindo a fala do técnico do Volta Redonda, mandando até recado para os jogadores que não estão a fim de jogar, porque o Volta Redonda que o Volta Redonda fez ontem foi realmente, eu acredito até que seja um pouco também de corpo mole. Não quis exatamente pegar firme na partida e deixando até esse placar para uma equipe que está ali na ponta da tabela. Fazer o que fez ontem realmente deixa muito a desejar e a gente precisa repercutir esse assunto daqui a pouquinho, porque o técnico falou algumas coisas importantíssimas para a gente estar repercutindo, tá bom? Daqui a pouquinho. Valeu, Paulo. Obrigado aí pela sua participação. Até mais. Agora são 8h39. Albano Valério, a gente vai repercutir o Volta Redonda ainda? O que você tem aí para a gente repercutir já no programa? Cumprimentando primeiramente o nosso amigo Paulo Vieira, só para complementar a informação que ele nos passou. O Volta Redonda anunciou segunda-feira a contratação foi do meia Dione, de 31 anos. O jogador estava no Zaco do Iraque e chega com contrato até o fim da Série C do Brasileirão. Quer dizer, o cara jogava no Iraque. Realmente animador para a torcida do Volta Redonda, né? Todo mundo do Iraque lá é um campeonato fortíssimo, né? Não é, Heleno? É a Helena que sabe. É brincadeira. Isso, eu sinceramente, o cara hoje é contratado pelo um vídeo, né? Ele mostra lá um vídeo lá que o cara fez um gol aqui, jogou no time A, time B, time C, campeão aqui, campeão ali. Quem traz é um empresário. O empresário tem que colocar o cara para jogar. E o clube economiza isso aí. Eu acredito que tem muitos clubes aí, a maior parte é clube de empresários. Tem aí esse da Série A2 aí, o Maricá, que está para subir para a Série A1. Está em primeiro lugar lá, que eliminaram até o América. Quem viu falar em Maricá, mas não sabe que por trás disso aí tem empresários com jogadores lá, que igual foi agora o caso lá em Minas, o presidente gritou pro treinador, você põe fulano porque ele custou caro, pô. E, enfim, é isso aí, o futebol brasileiro, o que eu digo,
ninguém sabe quem é uma seleção brasileira. Antigamente, há uns anos atrás, vamos dizer assim, a gente tinha, cada um de nós aqui, somos 4, cada um teria uma seleção diferente. Hoje não tem, porque virou sei lá, uma coisa muito ruim que envergonha nós brasileiros, que o jogador brasileiro fora do Brasil era considerado aí muito, só o nome dele era bastante. Hoje está perdendo tudo isso aí. Você veja que tem jogadores da África, de tudo quanto é lugar, jogando na Europa e em outros países aí, e os brasileiros estão lá, muitos estão até no banco, como tem o caso de jogadores aí que foram para a França e ficaram no banco. A questão da globalização, ela faz isso, né? Começa a você descobrir nomes e talentos pelo mundo afora. O Brasil, até um certo tempo, dominava nesse quesito. Agora, mudou bastante. Até porque o futebol também virou um produto, né? Um produto de comercialização muito prático. E se dá muito dinheiro. O que importa, como nós estamos falando aqui, muitas das vezes, é a boa negociação e não propriamente o esporte em si, né? Para isso, vamos falar, o Bani Valério, do Vasco da Gama? O Vasco da Gama perdeu para o Grêmio e ajudou o Grêmio, porque o Grêmio já tinha 11 rodadas que não vencia e estava ali na zona da degola. E agora o Vasco cedendo uma derrota ali, perdendo para ele vencendo, obviamente, né? Acabou conseguindo aí essa vitória, conseguindo dar uma afastada ali do Z4. Ele está conseguindo dar essa saída do Z4 ali, que é a zona de perigo. Adriano, ontem, né, tivemos um jogo aí, o Vasco perdeu de 1-0 para a equipe do Grêmio, gol do Soteldo. Foi um jogo que a gente fica na dúvida, realmente foi jogo ou foi polo aquático aquilo, né? Horrível, porque, né? Meu Deus do céu, a Arena Condá era água pura, água pura. O Vasco jogou, a equipe do Grêmio lutando contra o rebaixamento, né? E veio para cima do Vasco com a proposta de fazer um jogo, né, de tudo ou nada, um jogo desesperador. Mas, na verdade, né, chegou aí, o que aconteceu? O Vasco, né, não pôde nem jogar um futebol, porque como é que vai jogar um futebol naquela situação? Então o Grêmio venceu o Vasco, o Chapecó, saiu da zona do rebaixamento após 11 rodadas. O Soteldo fez o gol e o Grêmio, enfim, conseguiu respirar aí no Campeonato Brasileiro, segurando aí o técnico Renato Gaúcho que não estava muito bem, né? E, no entanto, com essa vitória, ganhou fôlego ganhou fôlego na UTI. O Felipe Coutinho, ele foi titular, jogou os primeiros 45 minutos do duelo com uma finalização perigosa. Agora, eu achei uma participação bem acanhada do Felipe Coutinho. O jogador que veio para ser o diferencial, sinceramente, depois aí o nosso amigo aí, o Heleno Santos, pode falar sobre isso. Mas o Vasco, o Felipe Coutinho, na minha opinião, ontem ele deixou muito a desejar. E com essa vitória, ontem o Grêmio chegou aos 18 pontos, é o 13º colocado do Brasileirão. O Vasco permaneceu estacionado aí na 11ª colocação com 23 pontos. No primeiro tempo, a qualidade do jogo ficou comprometida aí pela situação do gramado. No segundo tempo, houve aí um certo equilíbrio, vamos assim dizer, mas futebol naquilo ali, né? O Vasco até no segundo tempo tentou alguma coisa, voltou aí com o Payet na vaga do Felipe Coutinho. O zagueiro Rojas entrou no lugar do Emerson Rodrigues para espelhar o esquema gremista. O Payet, né, é um jogador que agrada a torcida do Vasco, incontestavelmente é um dos melhores do elenco, se não for o melhor. Agora, com a chegada do Felipe Coutinho, as atenções dos dois ficam até divididas. Felipe Coutinho é cria da casa, é um jogador que está retornando agora,
e a torcida do Vasco tem esse grande carinho por ele. Mas o Grêmio foi melhor na partida, manteve-se perigoso. O Grêmio com Cristaldo, Reinaldo e Pavon chutavam sempre com perigo. E a bola boa da partida foi do Soteldo ali aos 11 minutos. E o que aconteceu? Futebol mesmo, a gente não pode nem falar que houve. Vegete, pelo alto também, sempre foi um jogador perigoso, mas dentro da área ele só cabeceou para fora numa disputa que teve lá com o Rodrigo Eli. E o Vasco ficou mais com a bola, rondou mais a área gremista, mas aquele campo daquele jeito não tinha nem como, né? Então aí ficou difícil para o Vasco perdeu aí uma oportunidade até de subir na tabela, mas num jogo daquele, amigo, sinceramente, está aí o Heleno Santos, você aí podendo opinar, não tem nem o que falar. Um jogo que a bola não rolava, a bola ela patinava no gramado, né? Era aquela coisa, chuta a bola para, e não tem como você jogar num campo desse. Mas, devido a questões até de interesses comerciais, aquela coisa toda, a partida não foi suspensa, a partida foi lá na Arena Condá, e o Grêmio, pela questão lá das enchentes, lá no Rio Grande do Sul, teve que jogar lá e não teve como adiar essa partida. Foi assim, um jogo bem ruim, mas o Vasco não pôde apresentar nada, como também o Grêmio não apresentou nada, mas foi mais feliz, conseguiu ali numa jogada do Soteldo fazer o seu tento e dali por diante não aconteceu mais nada. É verdade, é isso aí. O que você está dizendo é um outro retrato da questão da crise econômica que enfrenta o futebol brasileiro, né? Por exemplo, aqui não se prevê que as condições climáticas, se você, por exemplo, tem um sul que chove o ano todo, né? Como também o norte do país, o centro-oeste, que também chove quase que o ano todo, e não se tem um planejamento para uma catástrofe que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, para você ter um planejamento, vamos dizer assim, sobressalente, né? Aconteceu essa condição da chuva, excesso de água, e você não tem condições nem de realizar os jogos na casa dela, do Grêmio como do Internacional. Obviamente, naquele momento, por uma questão de consideração àquele povo, aquele povo do Sul, se não se realizou os jogos, não se realizaram os jogos. Então, por uma questão, né, de respeito até aquela própria comunidade, aquele povo, não se realizou. Mas depois viu que se atrasou as rodadas, os jogos, e se precisa de uma forma ou de outra fazer com que esses jogos aconteçam. E aí tem que criar data, remanejar, né, fazer uma data para esses jogos atrasados. E aí falta o quê? Local adequado para fazer esses jogos. E aí acaba tendo que ceder também, né, mais uma vez aí os compradores desses jogos, os interessados, os maiores interessados que bancam financeiramente esses jogos, que eles escolhem da sua forma. E aí vai para um jogo como esse, num estádio que não tem condições de estrutura, com muita chuva, acaba se realizando para que tenha que resolver esse problema dos jogos atrasados, né? Uma das questões. E tem que fazer acontecer, se deixar adiar ou parar o jogo ou cancelar o jogo, é mais uma problemática administrativa para os organizadores estarem refazendo toda essa estrutura para que o jogo aconteça e para que não haja mais prejuízo. É isso mais ou menos, ou Heleno? Adriano, o que acontece é o seguinte: o campo estava impraticável, né? Estava impraticável, teria que suspender essa partida porque foi um polo aquático, né? Mas aquela história, estava ruim para os dois, né? Mas o Grêmio está mais acostumado a jogar em campo pesado, né? Que no sul chove muito, é mais frio do que no Rio de Janeiro, onde o Vasco também está acostumado a jogar. O que acontece é que fica uma indecisão muito grande. Aquele que aproveitar as circunstâncias do jogo é o que vai sair na frente. Então foi o caso do Grêmio com o Soteldo, que é um bom jogador,
e fez 1-0. O Vasco vem fazendo boas partidas aí, mas o que acontece é que o Paê é o jogador que depois que ele entrou melhorou muito o time do Vasco, e ele vem de muitas contusões e não consegue. Não tem time que não precise de um jogador para colocar a bola lá na frente, para um Verrete que ele sabe fazer gol, agora a bola tem que chegar lá. Ele sabe o cheirinho da bola, ele sabe chegar com ela lá. Agora, se a bola não chegar lá, fica ruim. Bola alta na área, defesa do Grêmio muito alta, ganhava praticamente todas, como até o Albânio falou aí. Eu não vi o jogo, mas vi aqui agora os scouts do jogo. O Vasco vem fazendo um bom trabalho e estava lá embaixo. Agora, está refazendo o time. O Coutinho chegou ontem e já tem uma certa idade, não pode exigir muito dele. Foi substituído, mas futebol é isso, o Campeonato Brasileiro, cada jogo é uma decisão. Agora, o campo estava ruim para os dois. Aquele que aproveitou mais fez o gol. Tem uma reclamação aqui já de um torcedor vascaíno. Torcedora vascaína lá do Jardim Belvedere, já sabe quem imagina, já sei quem é. Ela falou comigo. Essa reclama mesmo. Essa reclamou aqui agora. Olha, disse que o Vasco perdeu. Ela sabe por que o Vasco perdeu? Porque jogou num campo ruim. Se fosse no campo bom, o Vasco ganhava. Mas ela não vai ficar triste, que o Vasco dela está bem no campeonato, está apresentando um bom futebol. Eu vi alguns jogos do Vasco e vi que o Vasco melhorou muito, muito mesmo, com a entrada de alguns jogadores da base também. Agora, a hora que o Paê estiver bom das contusões, o Vasco vai ser outro. Maravilha, é isso aí que você disse, Heleno Santos, em relação a essa condição do que foi o jogo do Vasco da Gama ontem. Agora são 8h52 no oferecimento Baixinho do Gás e também Mercadinho do Povo amanhã, abrindo a partir das 7h30, Mercadinho do Povo na rua Edgar Teles, número 57, no bairro Aço de oferecendo qualidade e preço para você. E também Restaurante Mineirice, uma boa noite para você que está aí jantando no Restaurante Mineirice. Lembrando que amanhã tem um arraiá, hein? Arraiá ali no Restaurante Mineirice. Na verdade é na quarta-feira, noite de quarta-feira, dia 31, amanhã dia 30. Dia 31 é arraiá ali no Restaurante Mineirice. Vamos dar uma boa noite para ele, chegando com a gente aqui, Matheus Cisnandi. Muito boa noite, meu amigo, tudo bem? Boa noite, Adriano, boa noite a todos. Vamos aqui com algumas notícias aqui do Volta Redonda. O Redonda que perdeu perdeu ontem, na verdade, por 4-1 para o time do Confiança do Sergipe. E nessa semana, que foi muito agitada, teve a perda do zagueiro Zé Vitor, zagueiro emprestado pelo Vasco da Gama, que foi negociado para o União de Leiria de Portugal. Então o jogador desfalcou a equipe, já estava treinando em separado, e com isso o jogador Bruno Barra, que é volante, ele foi improvisado ali na zaga. Ele que é volante de ofício, jogou na zaga. Ô Matheus, Oi. Nós já repercutimos aqui o assunto do Volta Redonda, até a questão da derrota e alguns detalhes, só que a gente não repercutiu as falas do técnico. Aliás, nós estamos aproveitando até você, que você fez, você conseguiu pra gente os áudios, se você até conseguisse reproduzir pra gente um pouco da fala aí, porque a gente tá tentando reproduzir aqui, a gente não tá conseguindo. Reproduzir as falas, a fala, melhor dizendo, do técnico, que até ele meio que considerou a sua equipe fazendo meio que corpo mole no gramado, quem não tivesse interessado ficar, que avisasse, que pedisse o boné para ir embora, para não ficar, porque não dá para jogar com jogadores que de fato estão dentro de campo e não trazendo o seu melhor, fazendo o seu melhor dentro de campo. E ontem realmente a gente viu que o Volta Redonda teve várias falhas, inclusive a defesa vem falhando de uma forma calamitosa, né? Glamourosa, vamos dizer até assim. E o primeiro gol, então, nem se explica, né? Aquilo realmente não pode estar no gibi para um clube que está ali na beira da tabela, na ponta da tabela. Então a gente poderia repercutir essas falas aí do técnico. Você tem essas informações em mãos aí? Eu enviei para você aí uma das falas do Rogério Correia, mas aqui eu não tenho agora os equipamentos que eu estou para reproduzir. Mas
Em relação às falas dele, ele disse que o time estava muito abaixo, porém vale se ressaltar que o Bruno Barra, que foi improvisado na zaga e que não havia dado certo no Campeonato Carioca, ele jogou ao lado do Léo Rico, que é o zagueiro que foi contratado. Em relação a algumas outras observações, o Volta Redonda anunciou hoje um jogador vindo do Zacro, do FC do Iraque, de 31 anos, que é o Johnny Ribas. Ele jogou ano passado no Confiança do Sergipe, também tem passagens por América de Natal e Floresta. O jogador chega com contrato até o final de 2025. Com isso, ele se junta ao elenco do Volta Redonda, apenas esperando a regulamentação para entrar dentro do campo. Já o time do Confiança do Sergipe, ele, com o resultado, chegou a 16 pontos, subiu para a 14ª colocação. O time que lutava pela zona de rebaixamento estava em 16º, então sobe 2 posições. O time de Aracaju já está fazendo a logística e vai enfrentar o time do Caxias, lá em Caxias do Sul, quarta-feira, um jogo adiado pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Eles vão enfrentar o time do Caxias e já fizeram a logística para ir ao Rio Grande do Sul. Então, com isso, eles não treinaram, eles saíram do estádio da Arena Batistão e foram direto para fazer a logística. Em relação ao próximo adversário do Volta Redonda vai enfrentar o time da Tombense, sábado às 5 da tarde no estádio Raulino de Oliveira. A Tombense que empatou em 1-1 com o segundo colocado, o Atlético, também de Minas Gerais, no estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos. O time está aí no lugar com 21 pontos. Então, Adriano, essas são as informações aí do Volta Redonda, que espera os resultados de Ferroviária e Londrina para definir o seu destino, já que a Ferroviária tem 28 pontos e, dependendo do jogo, se vencer, pode ultrapassar o Volta Redonda e chegar a 31. Lembrando, Adriano, que se o time da Ferroviária empata tecnicamente em pontos com o Volta Redonda, chega a 29. Lembrando, o Volta Redonda está em 3º lugar e espera os resultados de hoje do jogo Ferroviária e Londrina, lá em Araraquara, para definir o seu destino. Perfeito, Matheus. Informações por hora, daqui a pouquinho a gente chama de novo para trazer mais informações aí do esporte, tá bom, meu amigo? Tá bom, obrigado, Adriano, obrigado a todos. Até já, boa noite. Muito bem, agora faltando 1 minuto para as 9 da noite, nós vamos ter que repercutir também aqui o Botafogo, né? O Botafogo ontem, que tava aí, Heleno, tá aí nas cabeças também, mas tá dando aquelas falhadas igual o Flamengo costuma fazer, joga um jogo bem e de repente vem o segundo e o terceiro jogo, acaba não fazendo muito bem. E ontem o Botafogo sofreu uma derrota por 3-0. Na sua visão, o que aconteceu? Olha, o que aconteceu é que o Botafogo estava numa noite infeliz e perdeu-se algum jogador, como o caso do Eduardo, do Júnior Santos também, e pegou um time de qualidade, uma garotada, um pessoal que veio da Argentina aí, que jogando um futebol muito alegre, e com um goleiro que, para mim, sempre foi muito bom, o Cássio, numa noite que, sinceramente, a noite ímpar para ele, né? Porque ele fez defesas que muito, muito difíceis, e teve o Botafogo com uma defesa do Botafogo que não era defesa, aquilo era acusação. Eu não gosto do lateral direito, não gosto do Walter também, né?
São os dois zagueiros que jogam pelo lado direito ali. Pelo lado esquerdo, também não consigo entender o Botafogo com os dois laterais que tem ali. Agora, o Botafogo tem meio de campo para frente, tem um time para poder ficar aí disputando aí o primeiro lugar. Mas o que acontece é que a sua defesa está muito fraca já há muito tempo. O treinador já viu isso, está tentando fazer modificações. A diretoria tenta aí encontrar algum jogador para o lado esquerdo, para o lado direito, mas não temos que dizer que a vitória do Cruzeiro foi uma vitória suada, mas uma vitória que não tem o que reclamar, porque o Botafogo não mereceu vencer, apesar dos gols que foram perdidos. Não perdido, faltou eficiência dos seus jogadores, porque o Cássio fez muitas defesas ali, algumas defesas mais fáceis, mas poucas defesas difíceis, mas influenciou no resultado e o Cruzeiro vem subindo na tabela. Você veja que ele vem subindo na tabela, estava lá embaixo e agora está lá em cima. Então como eu sempre digo, esse campeonato brasileiro cada jogo é uma decisão, não tem time fraco nesse campeonato. Então, o que eu ia dizer, os matemáticos aí estão dizendo que o Flamengo tem 37%, o Botafogo 26%, o Palmeiras 19%, para poder serem campeões. Isso aí, eu não acredito nisso aí. Futebol é uma coisa muito difícil, como diz os antigos, uma caixinha de surpresa. Tudo pode acontecer. Tem um Fortaleza aí que está subindo, está bem cada dia que se passa, está subindo, pode atrapalhar. Agora, o Palmeiras perdeu 2 jogos seguidos, isso aí mexe. O Botafogo perdeu de 3-0, volta agora a disputar a Copa do Brasil terça-feira, que também é uma parada difícil contra o Bahia, mas essa derrota aí, queira ou não queira, ela mexeu com os jogadores do Botafogo, mexeu com o treinador, que deve fazer algumas alterações, principalmente do lado direito da defesa do Botafogo. Perfeito. Agora 9h03, 9 horas e 3 minutos. Eu gostaria de fazer uma colocação, Heleno, nessa questão sobre a previsão dos matemáticos. Na verdade, eles calculam os números e o rendimento que tem até agora. Eles não conseguem prever porque eles não são nenhum tipo de ciganos ou tipo de outras funções que tem por aí de falar o futuro pode. Né? Eu acho que eles acreditam no rendimento que tem até então com o último resultado da equipe. E aí eles fazem um cálculo de porcentagem de chance, né? Com o resultado que tem em números até o momento. Aí dali para o futuro vai depender simplesmente de cada equipe fazer o seu caminho de estar, né, buscando realmente de fato fazer esse aproveitamento das chances que tem. E aí acontece que o futebol, a gente sabe que como dizem por aí, é uma caixinha de surpresa às vezes, né? Sempre surpreende e acontece totalmente diferente, né? Então eu acredito que esses matemáticos eles fazem a contagem, obviamente, em cima dos números que tem. Não conseguem prever o futuro, mas conseguem cogitar talvez um futuro por aquilo que se tem hoje, não é? Eles podem fazer, para mim, eles podem fazer todas as contas deles lá, que eu não acredito nisso aqui, nessas porcentagens aqui, porque isso aqui é fictício. Ano passado, Botafogo vinha com 13 rodadas aí, não sei quantos pontos na frente, e esses mesmos diziam que o Botafogo jamais perderia o campeonato. Jamais ia perder o campeonato, seria muito difícil ele perder o Campeonato Brasileiro do ano passado. E perdeu. O que valeu aquelas porcentagens todas que o Botafogo tinha sobre o segundo colocado, sobre o terceiro colocado? Se foi o Palmeiras que vinha lá, foi subindo e o Botafogo só desceu. Então isso aí é muito difícil de calcular, porque se todo mundo entendesse de futebol, a loteria esportiva perdia toda semana, teria muitos acertadores. Mas a loteria calcula quanto que todo mundo tem que pagar para fazer um bolão, né? Isso. Agora quem vai ganhar aí já é uma outra história. Mas eu digo assim, como dizem, né, se o torcedor entendesse muito de futebol, se entendêssemos nós de futebol, a gente procura o máximo, mas tem hora que a gente... Você acreditaria que aquele gol que o Flamengo sofreu,
Eu nunca vi, na minha vida, eu nunca vi. Albânio também, você, o Paulo, o Matheus e o torcedor também. Você imaginaria que o cara ia fazer um pênalti daquele jeito? Chutar aquela bola ali? Eu conheço o Barreto, do Botafogo, ele é indisciplinado. O Botafogo cansou de ser expulso, cansou de levar cartão amarelo. Mas eu acho que o futebol só termina quando o árbitro apita. Enquanto tiver a bola rolando, pode fazer essas hipóteses aqui, essas chances aqui, tudo bem, é coisa de matemático. Tinha uma matemática, Oswaldo Souza também, que fazia isso, né? Mas eu não acredito nessas porcentagens aqui não, que é muito difícil. O Flamengo vai melhorar muito. Eu disse aqui, venho dizendo aí toda semana, De Arrascaeta faz falta nessa equipe. E fez falta ontem. Agora, será que o Flamengo... Quer dizer, nós já vamos entrar para falar do Flamengo? Não, eu falei Arrascaeta porque... Deu um exemplo. É um exemplo aí. Mas vamos deixar essa pergunta, então, na hora que a gente for falar do Flamengo, que eu vou fazer essa pergunta para você, que aí é uma questão de planejamento, né? Por isso que quando eu falo que os matemáticos ou os cientistas futebolísticos, eles fazem uma projeção, fazem um plantel, fazem um planejamento. Obviamente que nem tudo acontece, porque aí você vai ver o percurso, né, da jornada, o percurso do desenvolver do clube no campeonato, enfim, por aí vai. Mas tem um planejamento tanto do departamento médico, departamento físico, departamento psíquico, departamento financeiro, né? Tem todo um planejamento, senão não dá nem para começar a colocar ninguém em campo. Não dá para fazer uma contratação e falar assim, desse jogador eu vou esperar que ele renda ao clube bilhões e chega em campo e ele não rende um centavo, né? Tem essas possibilidades, tem esses planejamentos, tem essas médias de valores e números que eles usam para fazer um cálculo de média para que espere um resultado diante daquilo que foi investido. Mas vamos lá, para encerrar as notícias do Botafogo, hein, Albânio Valério? O que você tem aí para encerrar? Primeiramente, mandar um abraço aí para os nossos ouvintes que estão sintonizados aqui com a gente no Jornada Esportiva, o nosso amigo lá, o Celcinho, lá, o botafoguense Celcinho, lá do site de Barra Mansa, também o nosso amigo Maconha também está lá, juntamente, Maconha, todo mundo conhece a Maconha lá no site, não tem como você perguntar lá quem é o Hamilton Valadares, ninguém conhece o Hamilton Valadares. Não vou nem perguntar porque pode complicar a vida do rapaz. Não, rapaz, se chegar lá e perguntar para ele, ninguém sabe quem é, né? Mandar um abraço também lá pro Dalmo Magalhães, pessoal ligado aí com a gente. Mandar um abraço também lá pro nosso amigo, o Jânio Viana, lá da Mundo Verde, Agropecuária e Paisagismo. O Jânio Viana, parceiro nosso aí, sempre dando aquele apoio moral aí pra gente, né? Parceirão mesmo. Bom, a situação do Botafogo ontem, resumo da partida. A equipe do Botafogo foi superada pelo Cruzeiro por 3-0. Melhor jogador da partida foi o goleiro Cássio. Deu a entender, né, que o Botafogo até que pressionou, mas apesar da grande atuação do goleiro rival, a vitória da equipe mineira foi justa por tudo que mostrou dentro de campo. Até a grande quantidade de jogos em um curto período de tempo, o Arthur Jorge rodou o time, nomes como Luiz Henrique, Gregory e Barbosa foram poupados do time titular, enquanto Cuiabano e Marlon Freitas estavam fora por suspensão. Damian Soares, Bastos e Savarino continuaram no 11 inicial e seguiram na longa sequência de partida. O time montado, porém, foi pesado para a proposta escolhida pelo português de querer incomodar a saída de bola do Cruzeiro pressionando alto. Uma linha ofensiva formada por Oscar Romero, Savarino, a linha de frente com Igor Jesus e Tiquinho Soares, Tietê aparecendo como segundo volante. O pesado Botafogo foi presa fácil para o dinâmico e leve Cruzeiro. Então, aquela velha história, meus amigos, não adianta você simplesmente querer partir para cima, atacar, se você não tiver eficiência. Então, o Botafogo ontem pecou, deixou muito a desejar e perdeu a oportunidade aí de assumir com uma certa tranquilidade a liderança
E agora o Flamengo está aí, está no pé, está caminhando, e o Botafogo tem que ficar alerta aí. A sorte do Botafogo também é que o Palmeiras também ontem perdeu para a equipe do Vitória por 2-0. Isso ajudou bastante também o Botafogo, também o Flamengo, né? Adriano Martins, vamos lá, você vai, depois nós vamos falar do Flamengo. Posso mandar um abraço também aqui agora? Manda abraço. Aqui nossos ouvintes precisam participam com a gente. Participa aqui através, o Adriano vai passar aqui o Facebook da rádio. Também você pode participar pelo nosso telefone aí, o 99019209, o 999474873. E participe aqui com a gente, mande a sua pergunta, participe da nossa live. O Adriano vai passar aqui daqui a pouquinho o endereço aqui do Facebook. Maravilha, é só você procurar aí, buscar aí por Rádio Acesa VR, você vai nos encontrar com stream de áudio, com a nossa live no Facebook, enfim, você vai ouvir a gente em qualquer lugar. Vamos dar então oportunidade ao Heleno Santos mandar os seus abraços. Eu quero mandar um abraço lá para o Espírito Santo, viu? Mimoso do Sul, tem um grupo lá da família do João Guedes dos Santos, que simplesmente foi meu avô, né, falecido, e o grupo é grande e está ligadinho aqui com a Rádio Acesa e participando também no Facebook. Um abraço para todos, se for falar o nome é mais de 50, né? Não posso falar o nome de todos. Um abraço aí para Mimoso do Sul, no Espírito Santo, um beijo no coração de todos aí. E também para a Vascaína, a Dona Glória, que está lá ligadinha, diz que nós estamos falando mal do clube dos outros. Não falamos mal de ninguém, falamos a verdade. Um abraço aí para Isabel Ventura, tá falando assim, ó, fala do meu Santos. Esse microfone aí, rapaz, tá uma briga, hein? Eu tô escutando tudo aqui, essa fofoca de vocês dois aí. A Isabel Ventura tá lá em Santos, veja só, isso é o que o Heleno falou. Nós aqui, estamos aqui, a Jornada Esportiva, essa live aqui pelo Facebook, estamos sendo ouvidos lá em Santos, São Vicente, Mimoso lá, né, Espírito Santo. Inclusive esse primo que ele está falando aqui é um primo que ele gosta muito, estava morrendo de saudade dele. Ele veio falando aqui que matou a saudade desse primo dele. Inclusive a esposa dele foi com o Heleno, gosta muito desse rapaz, gente boa. Gosto sim, meu primo, é meu primo. Não, gosto gente dele, boa sim, mesmo, eu gosto dele aqui. Gosto muito dele. Muito gente boa. A Isabel Ventura reclamando com a gente, está lá em Santos ouvindo a gente. Fala do Santos aí, você tem alguma coisa de Santos? E ninguém fala do Santos aqui, ela está reclamando. O Fanuel Fernando de Paula Faria, lá de Barra Mansa também, reclamando que ninguém fala do Santos. O Ismael, rapaz, torcida do Santos. O Santos tem uma torcida, tá, muito grande aqui na nossa região. Pode deixar, Isabel, Fanuel, daqui a pouquinho o Adriano vai abrir uma brechazinha aqui, nós vamos falar do Santos também, vamos falar um pouquinho da segunda divisão. O Santos está sofrendo na segunda divisão, né? Parece que perdeu o último jogo. A segunda divisão é pedreira também, né, meu amigo? É verdade. Você sabe disso, né? Mas é que eu estava vendo aquele clube que enfrentou o Flamengo, que veio da segunda divisão, o Goiás, como é que é o Goiás? Atlético Goiás, né? O Goianiense. Você vê, o time saiu da segunda divisão, mas estava jogando relativamente até bem, só que pela campanha que vem fazendo, eu tô falando jogando bem aqui para dar uma moral, né? Eu vou ter que falar que o Vasco também jogou bem e foi roubado, né? Para você ver, veio da segunda divisão, mas coitado, não tá conseguindo, não tá se aguentando na primeira divisão. Aqui é pedreira também, tá lá na zona de rebaixamento, né? Então tá doido para voltar para a segunda divisão. Mas vamos falar então do Flamengo. Você já tem alguma coisa do Flamengo pra gente falar? Obviamente que a gente já sabe que o Flamengo ganhou de 2-0. Você vai falar do Santos primeiro? Você quer falar do Santos primeiro? Então fala do Santos só complementar. Tem que falar do Santos, tem que falar porque do Santos. Senão não tem nada tá sendo visto bem longe. É verdade. É verdade. O Santos empatou de 1-1 com o CRB ontem. O jogo foi lá em Maceió e a equipe do Santos está aí no Brasileirão Série B, jogando lá também na Série B. O Santos está liderando o campeonato, está com 33 pontos, o Santos está bem. O Novo Horizontino está em segundo com 30 e o Mirassol terceiro com 29, Vila Nova em quarto com 29 e o América com 29 pontos. O Santos fez proposta também agora ao Santos
pelo Wendel Silva. Então o Santos também está aí, está em primeiro lugar, está se reforçando. Agora, segunda divisão, meu amigo, é complicado porque, né, a gente já teve aí os nossos times aí, Flamengo nunca teve na segunda divisão, né? O meu amigo aí, o Adriano Martins, o Adriano Martins, sabe, do Flamengo, né, torcida do Flamengo, doutor Roberto Henrique, lá que está ouvindo a gente também. O Fluminense chegou a ter, Albani, o Fluminense foi chegou mais a terceira, longe. né? O Fluminense foi até para terceira, foi mais Como diz longe. aquele velho amigo, foi mais fundo nessa praia. Foi o único. Inclusive, isso aí que foi levantado aqui na jornada esportiva, em programas anteriores, o presidente do Fluminense ontem esteve explicando essa situação aí, essa questão daquela famosa Copa João Avelanche, que o Eurico Miranda ajudou o Fluminense a chegar na primeira. Segundo o presidente do Fluminense, naquela ocasião, quando fizeram a Copa João Avelanche, eles não quiseram deixar o Fluminense na segunda divisão, que seria o lugar dele, porque tinha sido campeão da terceira. Ele não queria deixar que o Fluminense, o Eurico, não queria que o Fluminense ficasse na segunda, porque aquele torneio João Avelanche era mais ou menos aquela Copa União, parecido, mesmo esquema. Aqueles times que disputassem os módulos B e C, que era a segunda, terceira, eles iriam participar das oitavas. E aí o Eurico falou, mas o Fluminense pega os times mais fáceis, já vai cair na oitava, e o Vasco vai ter que pegar lá, Flamengo, pegar aqueles times. Aí o Eurico pegou e falou, não, se a gente vai estar ali, disputando aquele módulo ali com esses times grandes, não vamos dar mole para o Fluminense também não, o Fluminense tem que estar lá. Isso segundo o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, estava explicando a versão dele, ok? Então ele colocou essa versão e deixou lá que o Fluminense tinha que disputar junto com os outros, porque senão ele iria levar vantagem, estaria jogando com os times mais fracos, né? Mas voltando aqui à questão do Santos, dando um noticiário aqui do Santos, o Santos fez proposta ao Porto por empréstimo do centroavante Wendel. O Peixe está disposto a pagar a quantia de 500 mil euros pela cessão temporária do atleta. O Santos tem negociação em andamento para contratar esse rapaz e o Peixe está disposto a pagar aí essa quantia, que é uma quantia alta, né? A gente pode falar até para a segunda divisão, cerca de 3 milhões de reais. Um jogador, né, que vale aí, pode chegar a 2 milhões, mas complementando aqui, né, é muito dinheiro, 3 milhões de reais aí para um jogador na segunda divisão, é complicado. Ele é centroavante, carioca de 1,80 m, é formado nas categorias de base do Flamengo. Talvez aí os flamenguistas mais antigos aí devem lembrar desse rapaz, né? Então tá aí, esses aí são os noticiários do Santos. O Santos está indo bem aí na Série B, está indo bem dentro das possibilidades. Lembrando sempre que a Série B é muito difícil de ser disputada, todo mundo querendo chegar à Série A. Ali não tem moleza não, ali é todo mundo comendo grama, dando carrinho e partindo para cima. Tá aí então, Isabel Ventura, a realidade do seu Santos, que tá aí, não, porque na segunda divisão não é só o foco do título, né? É a ascensão à primeira divisão, futebol de elite. Então tá aí as informações. Quero abraçar aqui o Hernani Ferreira, comentei com ele no início da semana passada, que nós estaríamos aqui fazendo o Jornada Esportiva e ele está acompanhando a gente. Muito obrigado, Hernani Ferreira, que é conselheiro aí do Volta Redonda, do Voltaço, está acompanhando a gente também aí. Muito obrigado pelo seu carinho, Hernani Ferreira. Hernani Ferreira, que é vizinho do Heleno. Nós participamos há um mês atrás de um simpósio do Volta Redonda, lá na faculdade, e eu estive com ele lá, gente da melhor qualidade, sabe? Mora lá no Belvedere, e torcedor e conselheiro lá do Volta Redonda, né? Um abraço, Hernani, beijo no seu coração, tudo de bom para você. Muito obrigado, grande abraço aí, Hernani Ferreira. Muito bem, seguimos com você aqui na Rádio Acesa FM, ZYU 225, canal 198. Você escuta a gente em 87.7 e também escuta a gente aí através
da internet, em qualquer lugar desse planeta, sintoniza a gente aí, acompanha a gente, dá seu palpite também, conversa com a gente. Pode pedir também ao seu clube, a gente não falou, alguma informação que você queira, estamos aqui para apurar e passar para você, tá bom? São 9h20 no oferecimento aí do Mercadinho do Povo, qualidade e preço para você, na rua Edgar Teles, número 57, no bairro Açude 1, e também restaurante Mineirice, ali no bairro Voldac, na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Voldac, aqui em Volta Redonda. Agora vamos falar do Flamengo, né? O Flamengo que voltou a vencer, mas dá para confiar nessa média de jogo, né? Nessa média de rendimento do Flamengo em campo, porque a torcida já fica assim meio preocupada, né? Às vezes fica preocupada, será que o Flamengo vai ganhar esse jogo ou não vai? Vai jogar bem ou não vai, hein, Heleno? Olha, Adriano, o Flamengo tem um time dentro do campo muito bom, tem no banco também um time muito bom, que é a altura dos que estão lá dentro, né? Tira um, entra outro, a diferença é quase nenhuma, mas tem um treinador que eu não gosto. Eu não gosto do treinador, para mim... Ele passou pela seleção brasileira, passou por algumas equipes aí, mas não é um treinador de ponta para o time igual o Flamengo. Eu acho que ele já tem cumpriu o seu dever de jogador, foi jogador, né? Lateral, acho que foi lateral direito do Grêmio, e treinador, andou por várias equipes, seleção brasileira, agora acho que precisa se aposentar, porque o Flamengo tem um time muito bom, e está aí, né? No momento está na parte de cima. Mas a gente ontem viu que o Flamengo teve um pouco de dificuldade para chegar à vitória, porque jogando em casa com a sua torcida, contra um Atlético de Goiás, que é um time também de chegar ali, mas não no meio da tabela, por aí assim, e hoje está na zona do rebaixamento, e não é isso, não é só por isso que o Flamengo teria que dar goleada, né, nisso, mas é apresentar um bom futebol, e nós esperamos que tanto o Flamengo quanto os times todos do Rio façam um bom trabalho nesse Campeonato Brasileiro, porque a gente vê aí que os jogos têm sido uns jogos pegados, e agora, no retorno agora, que vai ser mais ainda, porque não tem aquela de estar com gordura, fez gordura, não sei o que, negócio tem ponto na frente. Agora, cada jogo tem que ser uma vitória e fora, no mínimo, o empate. O Flamengo ontem fez a sua obrigação, eu sempre digo, a vitória, seja ela 3-2, gol em cima da hora, toda vitória é santa. Somou 3 pontos, o Botafogo perdeu 3 e o Palmeiras perdeu 3. Os 3 que estão ali em cima, mas tem um Fortaleza ali no calcanhar deles ali. Mas o Flamengo tem time para chegar, como tem o Palmeiras e o Botafogo. Está indefinido para mim esse campeonato, porque eu só acredito depois que o árbitro apitar o final. Agora há uma diferença muito grande entre Flamengo e Botafogo, Heleno? Eu acho que a diferença vai ter vir agora, porque o Flamengo joga contra o Botafogo, é um jogo direto, é um jogo de 6 pontos. Você vê que o Botafogo jogou com o Palmeiras e ganhou, foi um jogo de 6 pontos, tirou o Palmeiras dali. E o Palmeiras também tem um jogo com o Flamengo. Então eles vão decidir ali, eles é que vão decidir, porque são os times que estão em cima, e se eles perdem, porque está ali junto dele, ele desce mais ainda. E eu acho que todas as duas equipes têm bons jogadores, e o Flamengo um pouco melhor do que o Botafogo, porque tem jogadores mais experientes. Agora, só para finalizar, por que o Flamengo tem essa média de... Eu vou dizer assim, uma média irregular, porque o Flamengo poderia produzir muito melhor, né? Tem uma boa equipe, tem um plantel, vamos dizer assim, de jogadores à disposição que pode corresponder em campo. E por que muitas das vezes o Flamengo tem dificuldade para pelo menos desenvolver o seu futebol em campo? Olha, Adriano, o que eu vejo é o seguinte, as equipes, todas elas se fortaleceram, né? Todas elas estão toda hora fazendo contratações. E o Flamengo, claro que não vai ganhar sempre, né? Mas o que acontece é que as equipes que jogam contra o Flamengo já estudam como o Flamengo joga,
né? E todo treinador faz isso, tem lá um vídeo durante a semana, mostra ali os problemas ali, procura marcar fulano, A ou B ou C. Agora, o Flamengo vai ter daqui para frente, se não houver contusão, porque o Arrascaeta é um jogador que já tem também uma idade, vem de vários jogos aí, não teve aí um período, né, para poder ter um descanso. Ele e o De La Cruz ali no meio de campo, aciona muito bem ali ataque. Inclusive o Pedro é o artilheiro e ontem saiu de campo reclamando que estava muito calor dentro do Maracanã. Também estranhei. Pô, pelo amor de Deus, o outro reclama que choveu muito, né? O outro reclama, ganhou e ainda reclamou, cara. Não, e leva quase uma semana para entrar em campo, pô, né? Os caras fazem isso aí, tem ali toda uma estrutura montada para eles e tudo. E, pô, o cara é artilheiro, está completando mais de 100 jogos, sei lá, pelo Flamengo aí. E, pô, joga bem, para mim é um bom jogador. Eu não vou falar Gabigol, Gabriel, tá? Porque para mim é Gabriel, né? Então, ele... É que ontem não precisou nem dele, né? Não, nem precisou. E quando ele jogava, quando o Gabriel jogava, o Pedro estava no banco. E o Pedro era o artilheiro e no banco. O Tite custou a convencer que tinha que tirar o Gabigol. Por quê? O Bruno Henrique jogava muito bem com ele ali. O Bruno Henrique pegava uma bola, ele já esperava certinho onde ela ia cair. E o Tite botou nisso aí, depois que insistiu com o Cebolinha ali e o Pedro. Mas foi muito difícil ele fazer isso. E a questão também do Bruno Henrique é porque ele machucou, teve que ficar de fora, né? E aí o time teve que reformular aquele setor ali. Mas tirou o Gabigol, ele teve que tirar o Gabigol. Você concorda com o Gabigol hoje fora do time? Eu titular, concordo, porque o Pedro, para mim, está melhor do que ele. Agora, ele é um bom jogador se botar a cabeça no lugar. É um bom jogador. Já se provou isso nas equipes que teve no Santos, passou por outras equipes aí, provou que é um bom jogador. Agora, ele faz mais farra do que... enfim, não dá aquela impressão de um torcedor mirim do Flamengo vestir a camisa dele. Entendeu? Vai vestir a camisa do Pedro, da Arrascaeta, e era para ser uma dele como artilheiro. Então eu vejo atualmente, e antes disso, o Pedro melhor do que ele. Eu acho que ele não tem vaga no Flamengo, a não ser que o Pedro se machuque. Muito bem, agora são 9h28, fala o Bando. Colocando aqui, Adriano, vamos falar aí da classificação do Campeonato Brasileiro. Estamos aqui também com o nosso amigo Paulo Vieira também participando com a gente, daqui a pouquinho vai falar com a gente também. Então a classificação do Campeonato Brasileiro está assim, meus amigos. Flamengo em primeiro lugar com 40 pontos, detalhe, 19 jogos. O Botafogo vem em segundo com 40 pontos, mas já com 20 jogos, quer dizer... dá uma margem boa até para o Flamengo, uma certa facilidade. Palmeiras vem em terceiro, já com 36 pontos abaixo, quer dizer, o Flamengo está se distanciando. Palmeiras tem 20 jogos, Fortaleza em quarto com 36, 19 jogos. Depois vem em quinto Cruzeiro, São Paulo, Bahia, o Atlético do Paraná, o Atlético Mineiro em nono, o Red Bull Bragantino vem em décimo. Em 11º, Vasco da Gama, com 23 pontos, 19 jogos. O Vasco tem um jogo a menos. 12º vem o Criciúma, com 21 pontos. 13º, o Juventude, com 21. 14º, Internacional, com 20. 15º, Corinthians, com 19 pontos. Corinthians perdeu ontem, foi um mau resultado. O Grêmio ontem, com essa vitória, saiu da zona do rebaixamento, deu... assim, aquele fôlego extra, e o Vitória caiu para a 17ª posição, caiu lá para a zona do perigo, com 18 pontos, o Cuiabá é o 18º com 17, e o Fluminense, que venceu o Red Bull Bragantino por 1-0, e agora está na vice-lanterna, né? Liderança não, na vice-lanterna, com 17 pontos, e o Atlético Goianiense, com a derrota para o Flamengo, permanece na lanterna do campeonato com 12 pontos em 20 jogos. Então é isso aí, Adriano Martins. Próximos jogos,
Vitória e Cuiabá, dia 3 de agosto, sábado às 16 horas. Em São Januário, o Vasco da Gama enfrenta no dia 3 também, pela 21ª rodada, o Red Bull Bragantino, às 19 horas, lá no Caldeirão de São Januário. E no dia 3, o Atlético Goianiense enfrenta o Botafogo, lá no Estádio Antônio, lá em Goiás. E sábado, dia 3, às 20 horas, lá no Heriberto, lá em Criciúma, o Atlético Mineiro enfrenta o Criciúma. No Morumbi, dia 3, sábado, 21h30, o São Paulo recebe aí o Flamengo. Mais um jogo difícil para o Flamengo. Jogando aí com o São Paulo tá bem no Campeonato Brasileiro. E no dia 4, domingo, às 16 horas, o Fluminense recebe aqui no Maracanã o Bahia. E na Neoquímica Arena, o Corinthians vai enfrentar o Juventude no domingo às 16 horas e o Atlético do Paraná enfrenta lá no Paraná o Grêmio. E o Internacional, domingo, jogão de bola também, o Internacional recebe o Palmeiras, ok? E o Cruzeiro, que ontem, né, venceu aí o Botafogo, venceu bem, vai receber o Fortaleza lá em Minas Gerais. E é um jogão, porque o Fortaleza também é um time que está bem armado, um time direitinho. E aí fica assim, a artilharia do Campeonato Brasileiro, o Pedro tem 10 pontos, o Lucheiro do Fortaleza está com 8, e o Hulk, batendo falta como ninguém, vem em terceiro com 7 pontos. Luiz Fernando, do Atlético de Goiás, é o quarto com 6 gols, e o Vegete, do Vasco da Gama, com 6 gols, é também aí o quarto artilheiro do Campeonato Brasileiro. Meu amigo Adriano Martins, é o Campeonato Brasileiro 2024, já no segundo turno. Balanço geral aí para você, Adriano Martins. Maravilha, agora são 9h32, voltando aqui com o Paulo de novo, no nosso programa, no programa Jornada Esportiva. Ele falou que é difícil se manter um clube, manter-se um time, né? Toda a infraestrutura. Bem, no Rio de Janeiro, ô Paulo, existe uma grande guerra entre os quatro grandes, por luta pelo seu estádio. Eu estou acabando de saber aqui que o Fluminense aprovou na verdade, o Fluminense criará empresa que fará a gestão do Maracanã. Se a gente for olhar, por exemplo, o Vasco da Gama tem seu estádio, o Botafogo tem e o Fluminense agora também tem. Lá o centro de treinamento, né? E tem agora o poder do Maracanã também. Todos esses três já aprovaram e o Flamengo ainda está no sonho de construir. Todos esses três que eu falei primeiro aqui já aprovaram aí uma péssima campanha, já desceram até de divisão. Você acha que o clube deveria preocupar realmente com o estádio próprio? Olha, Dani, eu sinceramente eu acho que o clube, ele por ser um clube grande, podemos assim dizer, como tem clubes também de Série B até Série C, que tem estádios que comportam aí até 20 mil torcedores. Então eu sinceramente acho que os clubes do Rio de Janeiro, que tem seu estádio próprio, no caso do Vasco, Botafogo, o Fluminense tem um estádio lá, mas é um estádio mais ou menos para treinamento, apesar de que já disputou algumas partidas oficiais lá no estádio das Laranjeiras. Volta Redonda mesmo jogou lá, né, quando estava disputando aí o campeonato aí, o campeonato brasileiro, jogou contra o Fluminense. Mas o Flamengo tá, hoje eu vi uma decisão através de um canal de televisão que aquele pedido do leilão, que a Caixa Econômica parece que ia impedido fazer o leilão daquela área onde o Flamengo pretende construir ali no centro do Rio de Janeiro, praticamente ali perto da Praça Mauá. O juiz deu a liminar, ele concedeu uma liminar o pedido dos interessados, liberando a área ali para ser leiloada, entendeu? Então ali já é um bom sinal que o estádio provavelmente, após essa decisão, ainda cabe ainda recurso, mas essa é uma área ali que estava ainda em discussão,
na sua desapropriação e num possível leilão para a compra, que o Flamengo, através do prefeito Eduardo Paes, está interferindo aí para ajudar o Flamengo. Mas eu acho que é de suma importância um clube grande ter seu estádio de futebol. O Vasco tem um projeto também lá, agora foi aprovado com a empresa e até o Pedri já concordou que o Vasco vai fazer uma ampliação muito grande lá em São Januário, vai melhorar bastante ali, vai ser daqueles estádios, porque hoje nós vemos o estádio do Atlético Mineiro, o Aliança Parque, lá o Itaquera do Corinthians, que até está um imbróglio violento lá, porque aquilo lá foi feito com dinheiro público e ele tem que pagar a Caixa Econômica, e o Corinthians parece que tem que pagar 3 milhões por mês de prestações, está atrasada, e me parece que alguns conselheiros do Corinthians até falam em entregar o estádio para a Caixa Econômica, porque não vai conseguir pagar, que é só juros que eles estão pagando, não estão pagando nem o compromisso que foi feito na hora, que aquilo foi feito através, né, de uma forçação de barra na época da política aí que houve naquele ano, e o estádio também está envolvido em muitas dívidas. Então eu acho que o Flamengo, esse estádio que ele pretende construir, não é para o momento, isso aí vai demorar talvez 1, 2 anos para frente. E outros clubes do interior, como vimos o Bragantino, tem o Novo Horizontino e outros mais aqui que me falha a memória, são clubes que é do interior paulista, mas eu vejo muito, até São José dos Campos mesmo, que é perto, o Volta Redonda disputou muitas partidas lá, é um estádio que comporta bem aí até 15 mil torcedores. O Raulinho de Oliveira, por exemplo, voltando, que é um estádio que foi construído aí pelo município de Volta Redonda, pelo então prefeito Neto na época, é um estádio que hoje ele tem uma estrutura que não é só futebol. Ali tem fábrica de óculos, tem atendimento médico, tem academia da terceira idade, funciona também ali atendimento médico em vários tipos de precisões que tem aí os moradores de Volta Redonda, entendeu? Então, é um estádio que funciona, ele foi muito elogiado por causa disso. Isso lá no Flamengo, ele pretende fazer o estádio assim, com situações que possam também beneficiar o cidadão, né, do Rio de Janeiro. Mas eu acho que o que você falou é muito importante. Eu acho que o clube de futebol que não tem estádio, fica difícil. Eu conheço o estádio interior, então, como o caso lá de Campos, do Americano, do Goitacás, também, que comportava um bom público. Mas aquilo ficou no esquecimento, porque depois que o clube perde aquela motivação e os torcedores de acompanhar o clube nas competições oficiais, o que ocorre é o seguinte, o próprio estádio fica abandonado. Então você vê que o Volta Redonda hoje é um estádio que tem um gramado à altura de muitos aí que estão disputando a Série A do Brasileiro, muitas partidas de futebol da Federação. Caiu aqui a conexão com Adriano, deixa eu pegar um gancho aí nessa... o Paulo, mas daqui a pouquinho ele volta. Vamos lá, Helena, você. Enquanto isso, o Paulo está dizendo aí, por exemplo, o Flamengo teve, para ficar ali em Manguinhos, que é um pouquinho antes ali de onde ele está, no Cais do Porto, teve ali tudo certo para fazer o estádio ali. Aí vai fazer e não fez. O Botafogo, o caso do Botafogo, o estádio não é dele, o estádio é do governo, né? Ele tem uma concessão aí até 2050, um negócio assim. Acho que mais uns 20 e poucos anos aí. E o Fluminense tem as Laranjeiras, que é um acanhado para joguinhos pequenos, bem arrumadinho, né? Para o Campeonato Carioca, pode fazer. O Fluminense tem um centro de treinamento em Xerém, qual eu conheço também, muito bom mesmo. E faz até jogos lá dos times da base, mas também o Fluminense e o Flamengo são responsáveis pela manutenção do Maracanã. E isso aí, o que o Flamengo está fazendo, pensando, é que fica caro.
para abrir o Maracanã, para abrir o Maracanã, com 20 mil pessoas, já é para pagar a despesa do Maracanã. Com menos de 20 mil pessoas, dá prejuízo. Dá um prejuízo. Então, o Flamengo quer ter o seu estádio, né, como o Cruzeiro, como o Atlético lá, que há uma rivalidade, os dois lá danada, né? O Cruzeiro não tem estádio, né? O Cruzeiro joga no Mineirão, que também é do poder público. Só que as coisas mudaram muito. E eles vão ter que se adequar a isso aí, porque o estádio ele funciona o ano inteiro, acaba o futebol, o jogador entra de férias, mas continua, tem manutenção, tem tudo isso lá. E o que eu estava fazendo, o Texto, que é o atual lá da SAF, do Botafogo, está fazendo shows. Por isso tem um gramado sintético, justamente para isso, para poder fazer jogos, shows lá, shows caríssimos, né? Ingressos caros, as empresas pagam um dinheiro muito bom para o Botafogo, e todos vão ter que fazer isso, porque se não fizer isso, ficar só dependendo dos campeonatos regionais ou do campeonato brasileiro, vai acontecer o que aconteceu com o Corinthians. O Corinthians teve que abrir as portas, ter shows lá, mas parou de novo porque não consegue pagar o que foi investido pela Caixa Econômica, né, que foi a Caixa Econômica que fez isso na época aí outros governos aí, né, que eu não entendo muito bem disso. Mas o que é importante é que não conseguiu pagar. A grande verdade das construções dos estádios, o Heleno e Paulo e Albani, é a questão da Copa do Mundo, que foi realizada aqui no país e não tinha outra solução, até porque existe uma exigência, né, da própria FIFA, dos organizadores da Copa, a construção de estádio no país. E aí jogaram essa peteca no colo dos clubes, né? Essa que é a grande verdade. E eu ia colocar o que você falou, Heleno. Eu acho, na minha opinião, acho que fica muito difícil para os clubes administrarem, até porque é só futebol. E é 2 vezes no máximo que o clube vai jogar por semana. Olha, o Botafogo fez 3 shows no Engenhão que pagou as despesas para o ano inteiro. Aí você vê, o show não tem nada a ver com o estádio. E não prejudicou o gramado, porque antes tentavam fazer isso, botavam ali os palcos ali no gramado, que ficava aquele buraco. Agora não. Nos Estados Unidos, um estádio é uma arena. É uma arena, como já se fala aqui. Mas nos Estados Unidos não tem futebol, né? Não tem futebol, mas eles usam o estádio para tudo. Sim, mas o estádio para todo tipo de esporte, até basquete. E não fortalece o futebol, enfraquece. Tira aquilo, faz um rolo, monta ali a quadra do basquete ali, ou do beisebol. Para você ver agora, a Copa América lá foi um horror, né? Inclusive no jogo lá do final, que houve aquela invasão toda. E a gente que viu o que aconteceu, o jogo foi atrasado aí quase que 1h30. Mas isso aí foi coisa da Conmebol, tá? Sim, mas aí tem muito a ver com o estádio, porque se você não tem um meio de segurança no estádio, ou seja, não estão treinados a ter aquele movimento no estádio, não ter aquela familiarização com coisa de estádio de futebol, fica difícil, porque aí você fica controlando só fãs de artistas de show, de música. Você conhece bem, o Paulo conhece, o Albani também, o Matheus. Olha, você não vê um esporte nos Estados Unidos alguém invadir o campo. E não tem alambrado, não tem nada. Antigamente o Maracanã tinha aquele fosso, aquele buraco ali, o cara ainda pulava lá para dentro do campo, né? Hoje não, hoje tem aquela abertura ali. Estão até proibindo os repórteres entrar dentro do campo também. Mas o que acontece é que você viu naquele jogo da Argentina e a Colômbia uma coisa que os Estados Unidos cedeu o estádio, né? O estádio foi cedido para a Conmebol. Está aqui, você alugou, você está aqui, você me paga. Agora, a segurança do estádio cabia a Conmebol. Venderam ingressos que não ultrapassou a venda do público que tinha, porque lá dá muitos argentinos e colombianos na Flórida, né? Muitas pessoas brasileiros também, tudo lá, muitos também. É um estado que tem uma temperatura muito agradável, mas isso não quer dizer nada. Eu culpo a Conmebol e foi a Conmebol culpada disso. Agora, os clubes aqui no Brasil
Tem que mudar, você sabe disso, tem que mudar, vai ter que ter os shows, vai ter que ter tudo lá dentro e o futebol também. Eu só acho que é muita mistura, né? Mas enfim, de qualquer forma, tá aí a opinião de cada um aqui, a democracia, né, Paulo? Para encerrar aí em relação à questão do estádio, porque nós estamos em cima do horário aqui para falar do Fluminense e encerrar o programa. Tá me ouvindo? Oi, me chamou aí? Paulo, para a gente encerrar aqui Pois não. o seu raciocínio, que caiu a ligação, só para a gente fechar o seu raciocínio aqui em relação aos estádios. Com relação aos estádios. O que eu anteriormente havia falado aí, eu acho que os clubes têm que se preocupar sim com os seus estádios. Eu acho que, além da receita, os clubes também têm que ter o seu mando de campo. Porque hoje o Maracanã pertence a quem? Ele não tem o seu mando de campo. O Maracanã é do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, do Vasco. O Engenhão também, apesar de que está lá determinado que os jogos lá que foram realizados lá, mando de campo é do Botafogo, mas é um estádio que pelo tamanho e pela quantidade que cabe os torcedores ali, ele aparece no cenário esportivo como um estádio que ele não tem essa preferência do seu clube. Você pode... o jogo lá no Botafogo, por exemplo, lá no Engenhão. Tudo bem que a torcida do Botafogo é sempre a maioria, mas é um estádio que o time de fora pode chegar ali e vencer, como aconteceu no último final de semana, quando o Botafogo perdeu a partida lá pelo Cruzeiro, que venceu lá de 3-0, e dentro do estado do Engenhão, com toda a sua torcida. Maracanã é a mesma coisa. Maracanã, o Vasco jogando lá, a torcida do Vasco, ela meia o Maracanã ali. Não tem dúvida. Se jogar o Vasco e o Flamengo no Maracanã, a disputa de torcedores ali é quase meia-meia. Dizendo assim, no caso, dependendo das situações que se encontram as duas equipes. E o próprio Fluminense, que hoje também está mal aí, está aí no G4, aí tentando sair ali daquela área de retorno aí para a Série A, que ele está na Série A, mas ele está brigando para não sair da Série A e ir lá com o pé na Série B. Ele mesmo assim levou torcedores no último domingo, entendeu? Que jogou às 11 horas da manhã, um horário também que sacrifica os atletas, mas é uma situação que a gente tem que entender que é um caso, é obrigatório. Eu acho que o clube tem que ter o seu estádio, como acontece aí, como vai ocorrer aí com o Flamengo. A gente espera que isso aí dê certo, que não termine em pits, que o estádio do Flamengo, que está para ser construído aí no centro aí do Rio de Janeiro, e com a ajuda aí dos poderes públicos, né, assim dizer, e aí a coisa vai... Eu acho que para o torcedor, ele só tem a lucrar com isso. Perfeito. Paulo, agradecendo a sua participação aqui hoje, foi muito engrandecedor você com a gente aqui, a sua companhia. Eu agradeço demais e espero você voltar aqui na próxima segunda-feira, pode ser? Pode, sempre. Eu agradeço aí o convite aí do meu amigo Heleno, a de vocês aí também, dessa rádio que a gente sabe que tem uma audiência muito grande, é bem ouvida aqui na nossa região, acesa 87,5, e eu agradeço aí mais uma vez aí o convite e estaremos sempre aqui para poder colaborar o que for possível dentro daquilo que nós conhecemos dentro do esporte, né? O esporte estadual, municipal e até mesmo esporte amador. É uma satisfação muito grande e mais uma vez agradeço aí o convite, um abraço a todos, que tenham uma boa noite, se Deus quiser até semana que vem. Um abraço. Maravilha, tá aí a grande prata do rádio brasileiro e também do esporte. Albânio Valério, vamos então falar do Fluminense. Conta pra gente aí a situação, a vida do Fluminense. O Fluminense venceu? O Fluminense venceu o Bragantino por 1-0, sustentou a pressão. Cauã Elias, o jovem jogador do Fluminense, veio lá de Xerém, a cria de Xerém, em destaque da partida, fez o gol da vitória por 1-0 sobre o Bragantino. Com isso, o tricolor conseguiu sair sem ser vazado, mesmo após a queda de rendimento. O Cauã Elias fez seu terceiro gol em 4 jogos.
O Tricolor emendou 3 triunfos consecutivos e agora está a 1 ponto de deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão. Mas há outro ponto a ser destacado no jogo lá no estádio Nabi Abichedi. Foi a postura do Fluminense sob pressão. O Fluminense, no primeiro tempo, começou morno. Fábio só foi de fato ameaçado em um lance que afastou o perigo com um soco. Primeiro tempo, o Fluminense dominou a partida, seguiu equilibrado, foi o dono da partida no primeiro tempo. Mano Menezes trocou depois o jogador Serna e Arias de lado. O camisa número 21 passou a cair pela esquerda e o novo reforço, o Serna, ganhou sua primeira chance como titular e seguiu ali pela direita. Foi um jogo onde, no segundo tempo, o técnico Caixinha, da equipe lá do Bragantino, fez uma série de modificações e aí começou o time de Bragança Paulista a pressionar o Fluminense. Fábio começou a aparecer no jogo e aí o Mano Menezes começou a fazer uma série de modificações para dar consistência à equipe tricolor. Colocou o Serna, depois a zaga do Bragantino afastou de cabeça, o Ganso cruzou na medida na área. Quer dizer, mais uma vez, uma assistência aí do Paulo Henrique Ganso. O Ganso esticou a bola na área, tocou e viu a bola lá morrer no fundo da rede, 1-0 para o Fluminense. E detalhe, hein? Foi uma jogada ensaiada, treinada, como revelou a joia tricolor, o Cauã, que nada mais, nada menos está ocupando aí, barrou no momento o grande ídolo do Fluminense, artilheiro do campeonato, artilheiro também na Libertadores, German Cano. Cano não está bem, ficou no banco de reservas, mas não está na sua melhor forma, tanto física como técnica, e o Mano colocou lá direto esse garoto, camisa número 19, Cauã, jogou muito bem. Foi um jogo que o Fluminense sofreu grande pressão no segundo tempo, mas soube segurar e também ofereceu risco. E terminou o jogo com 10 jogadores. O jogador Marquinho, que havia entrado no segundo tempo, teve uma contusão e parece que foi um estiramento muscular e ficou até ali o término da partida. Então foi isso aí.